para agregar conhecimento, estarmos aqui em comunhão uns com os outros, e nós nos alegramos por isso, e estamos aqui nessa tarde de sábado, para compartilharmos com vocês de todos os estados do Brasil, né, para compartilharmos mais um momento da nossa formação. E eu gostaria de iniciar, né, me apresentando. Eu sou a Cristiane Brasileiro. Esse é o meu sinal, né? Nesse momento, nós estamos aí com o Henrique interpretando na janela de Libras. Vocês podem, né, fixar aí a janela do Henrique Souza. E, como vocês já sabem, né, já me conhecem, eu estive palestrando na semana passada, e agora eu vou novamente apresentar para vocês a nossa igreja, o nosso ministério, rapidamente, resumidamente, né? Então, a nossa igreja, ela é a Comunidade das Nações, que é uma igreja que segue os princípios bíblicos cristãos, está localizada na cidade de Fortaleza, Ceará, tendo mais de 5.000 membros e mais de 30 ministérios, né? Atualmente nós temos um número bem maior. E agora, ano passado, nós completamos 8 anos e este ano estaremos no nosso 9º ano de existência da igreja, né? Os nossos pastores sênios da igreja é o pastor Fabrício Miguel e a pastora Fabrício Miguel, o sinal dele é esse. Isso, são os pastores sênios, né? Pastor Fabrício e a pastora Raquel Moreira. Raquel. Eles fundaram a igreja em 2012, né? E hoje a nossa igreja é uma igreja vibrante, é uma igreja viva e muito relevante para todo o Brasil. E estamos crescendo ainda mais, né? Temos vários projetos e igrejas espalhadas, né, em vários estados. Temos aqui a nossa igreja representada por uma de nossas palestrantes, que é a Igreja CN de Valparaíso, Comunidade das Nações de Valparaíso. E ela estará conosco, a Carol, né? Ela faz parte do Ministério de Surdos lá, intérprete, líder também do Ministério, e estará palestrando conosco. E também nós temos outro palestrante, que é o nosso líder do CN Surdos, o Edson Júnior. Já eu vou apresentar. Então, nós contamos com um corpo abençoado, né, de pastores também, né? Nós temos vários pastores na nossa igreja, e são autoridades espirituais direcionadas e inspiradas por Deus. E agora, falando um pouquinho sobre o nosso ministério, CN Surdos, o nosso ministério, ele nasceu no coração de Deus, primeiramente, no coração dos nossos pastores, e me foi dado, né, essa responsabilidade e confiança de iniciar, né, de abrir, de iniciar o Ministério de Surdos na igreja, que até então, em 2017, não existia. E, juntamente com o meu esposo, nós demos início aí, e Deus nos deu muitas estratégias, né, para iniciar o ministério, e depois nós podemos, numa próxima formação, em breve, trazer também para vocês acerca das estratégias
né, para o crescimento, para o início do Ministério de Surdos, porque podem ter pessoas aqui que ainda têm esse desejo de iniciar o ministério, mas que ainda estão buscando aí, de alguma forma, estratégias, né, capacitação. Então, posteriormente, pode até ser um tema para a nossa próxima formação. E iniciou em 2017, posteriormente, após 2 anos, nós entregamos o Ministério de Surdos para o Edson Júnior e a Ellen, né, que são nossos líderes atuais, são surdos, tá? E eles estão dando aí a continuidade no Ministério. Sobre os nossos cultos são acessíveis, nossos cultos, na realidade, nós temos vários cultos no domingo, né? Nós temos 5 cultos por domingo. Porém, o culto acessível, que temos Janela de Libras pelo YouTube, é o das 17 horas. 17 horas, 5 da tarde, isso. Nós temos Janela de Libras pelo YouTube. E também, além dos cultos, nós temos várias, né, outras áreas e atividades com acessibilidade na igreja. Nós temos também a Escola das Nações, que acontece de forma online, todos os domingos, às 13 horas, acessível em Libras. Vou pedir aqui para a Raquel colocar no chat o nosso endereço no Instagram, né? Da Escola das Nações, @Escola das Nações CN. Então, é isso a respeito da nossa igreja, do nosso ministério. E nesse momento, eu vou estar conversando um pouquinho com vocês acerca de um projeto que nós temos, né? Nós discutimos, inclusive, a gente já tem discutido há algum tempo sobre termos uma plataforma liberada para as nossas formações, sem a questão de horário, né, limitação por horário, porque agora o Google Meet, ele nos limita até 1 hora, né? Nós só podemos fazer qualquer programação por 1 hora. E nós estamos conseguindo fazer aqui, porque nós temos, com essas 2 horas, né, porque um dos membros e intérprete da nossa igreja, ele está utilizando o e-mail institucional dele, né? Que ele é aluno e nós estamos utilizando esse e-mail. Porém, nós temos o desejo de conseguirmos agora, em breve, né? A plataforma do Zoom, né? Já pesquisamos valores e tudo. Então, até para a nossa próxima formação, né? Para estarmos utilizando uma plataforma sem estar limitando o horário e, assim, que seja do Ministério também, né? Do CN Surdos. E eu gostaria de lançar aqui um desafio e um pedido para vocês, né? Nossa formação não tem valor, tá certo? Quero deixar claro que a nossa formação é gratuita, porém, eu gostaria de pedir que quem sentiu desejo no coração de abençoar o Ministério, o CN Surdos, né? O nosso Ministério de Surdos, e puder contribuir com R$ 10 ou mais, fica a seu critério, nós vamos colocar o Pix da nossa igreja, tá certo? Da Comunidade das Nações, nós vamos colocar no grupo da formação, né? Nós vamos colocar para que quem sentiu o desejo de ajudar, de contribuir, né? De uma forma de ser grato, né? Também,
por este momento, por este encontro. Quem puder contribuir, nós vamos ficar muito gratos, realmente, e no próximo encontro, nós já estaremos aí utilizando a nossa plataforma, tá certo? Vamos agora para a nossa primeira palestrante. Eu vou apresentar a Carol. Carol deu o ar da graça. Olá, pessoal, boa tarde. Eu vou apresentar a Carol nesse momento. Vocês estão ouvindo bem? Sim, sim. Okay. Então, nós vamos agora ter a Caroline Moreira. A Caroline, ela é graduada em Pedagogia e em Direito. Ela é pós-graduada em Ensino, Tradução e Interpretação da Libras. E também pós-graduada em Orientação Educacional. Proficiente na tradução e interpretação da Libras Língua Portuguesa pelo ProLibras e intérprete de Libras do CN Surdos em Valparaíso. E ela vai estar apresentando neste momento um tema riquíssimo, bastante relevante, acerca do intérprete de igreja, o audiovisual e suas tecnologias. Quero desejar uma excelente palestra para todos. Estaremos aqui assistindo aqui com bastante atenção a nossa palestrante. Boa palestra, Carol. Obrigada, Cris. Obrigada a vocês da CN Fortaleza pela oportunidade, pelo convite, né, de estarmos compartilhando aqui um pouco de experiência. Estou feliz de estar aqui junto com vocês. Boa tarde a todos. Se vocês tiverem alguma dificuldade para ouvir, pode colocar aí, tá? Se o áudio estiver baixo ou se minha internet estiver, me avisa. Henrique, o Irabson vai assumir agora a interpretação. Ok, Henrique? Então, pessoal, nós queremos conhecer também um pouco de vocês, saber de onde vocês são, de qual igreja. Vocês podem estar colocando aí no chat, tá bom? Oi, Cris, tudo bem? A Cris é do Valparaíso. A Cristiane Souza. Então, como a Cristiane colocou, eu sou intérprete de Libras, né? Comecei a atuar como intérprete no contexto religioso, tem muitos anos, apesar, assim, de não parecer, né, gente? Assim, porque eu sou muito jovem, mas tem muitos anos. Eu tinha por volta de 11 anos. E quando eu tive o meu primeiro contato com os surdos, que foi através da igreja que meu pai pastoreia no interior de Goiás, a Igreja Presbiteriana Renovada. Estou vendo que tem gente da Igreja Presbiteriana Renovada de Brasília aí. Eu vi subindo aqui o comentário. E nessa igreja que meus pais, né, pastoreiam até hoje, que eu tive o primeiro contato. Lá tinha Ministério de Surdos, então eu queria muito comunicar com os surdos e eu não conseguia. Então, eles eram mais ou menos da mesma idade que eu, e assim eles começaram a me ensinar. E nessa época eu não tinha noção que isso seria minha profissão, que eu iria atuar como intérprete, que existia, né? Que a Libras era uma língua, e logo depois de algum tempo que ela foi reconhecida, né, como língua, como gramática própria, e nós temos acompanhado quantos avanços essa língua tem ganhado, e como também a comunidade surda. Então, assim, depois que eu fui me capacitar, que eu fui fazer cursos, que eu fui procurar ter uma formação, porque o intérprete, né, no contexto religioso, os primeiros intérpretes que surgiram foram dentro do contexto religioso, na década de 80, né? Os primeiros assim, estudos mostram isso, e os intérpretes eram muito baseados no empirismo, né, apenas na experiência.
Então, isso, assim, cada vez mais tem quebrado, né, esses conceitos de que o intérprete no contexto religioso só tem experiência, não tem nenhuma formação. Prova disso é esse momento que nós estamos tendo aqui, né, em que nós estamos interagindo, em busca de conhecimento, em busca de melhoria. E eu parabenizo você que está aqui também por isso, por estar escolhendo tirar um tempo de aprendizado com essa equipe de excelência, né, que são o pessoal aí de Fortaleza. Agradeço vocês mais uma vez. E quando eu entrei para a CN, né, hoje eu estou na Comunidade das Nações em Valparaíso, eu casei e mudei para o entorno do DF. Valparaíso fica próximo do DF. Então, lá não tinha a minha igreja, que eu cresci, né, a Presbiteriana Renovada. Então, alguns surdos fazem PB, o sinal de Presbiteriana Renovada. Então, eu fui para a CN, uma igreja que me acolheu, uma igreja que... O som está baixíssimo, eu vou chegar mais perto aqui, gente, para ver se melhora, porque às vezes alguém pode estar tendo algum problema aí, né, com o som. Então, lá no Valparaíso, eu comecei a frequentar a igreja em 2018. E eu sentia muita necessidade, eu via que a igreja era uma igreja, assim, maravilhosa, uma igreja incrível, que poderia receber muito bem os surdos, e que os surdos estariam muito confortáveis, né, se tivesse ali acessibilidade. Então, tinha uma amiga minha também que frequentava a mesma igreja, que é a Ilana, e nós resolvemos conversar com o pastor. E a partir do momento que nós conversamos com o pastor Jedson, ele apoiou muito esse trabalho e ele falou: no próximo domingo vocês vão começar as interpretações dos cultos. Então, a partir daí, nós iniciamos ali o Ministério de Surdos, estamos lá até hoje, graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas. E depois de algum tempo, nós encontramos o pessoal da CNCIA, esse sinal do CIA, que é a sede, que fica em Brasília, da Comunidade das Nações, que a Marlete, ela lidera lá, né, o Ministério de Surdos. E após, nós descobrimos o pessoal da CN Fortaleza. Para nós foi uma surpresa. Então, assim, Deus uniu os nossos propósitos, né? Em pouco tempo, a gente descobriu que já tinha 3 CNs que existia o Ministério de Surdos. Então, isso, assim, foi muito bom, essa união, esse trabalho que nós temos desenvolvido em equipe, em prol, né, da divulgação do reino de Deus. Então, gente, pensando nisso, eu quero trazer para vocês esse tema que a Cris já colocou aí. Eu queria que a Raquel apresentasse os slides. Pode ser, Raquel? Só um instantinho. Isso aí, eu estou vendo a participação de vocês. Tem gente de muitos lugares. Muito bom. Tá apresentando? Ah, tá. Agora que eu estou vendo aqui. Então, esse tema, o intérprete de igreja, o audiovisual e suas tecnologias. Esse tema, cada vez mais, tem sido difundido dentro da igreja. Por muito tempo, as igrejas elas tinham uma certa barreira, né? Quanto à questão da tecnologia, do audiovisual. E hoje, cada vez mais, nós temos visto esse número crescer. Igrejas, né, crescendo a questão da tecnologia, ampliando para que o reino mesmo seja propagado, para que a mensagem seja propagada. Então, é de suma importância que você que quer servir nesse ministério, que quer atuar como intérprete nesse contexto, entenda sobre todos os elementos, né, que existe dentro do audiovisual, as técnicas necessárias para a gente desenvolver esse trabalho. Pode passar, Raquel. O próximo slide, pode passar, por favor? Aí está também um pouco, né, do que a Cris já falou. Pode passar também, por gentileza. Então, assim, você pode se perguntar, o que é audiovisual? Como vocês estão observando aí, a imagem por si só já diz, né? O audiovisual são todos esses elementos.
tecnológicos, visuais e sonoros. Tudo que é usado para expressar uma linguagem, uma comunicação. É a televisão, é o cinema, hoje as redes sociais, vídeos para a internet, tudo isso faz parte do audiovisual. E cada vez mais a igreja ela tem se aberto para receber o audiovisual. Houve um caso, há muitos anos atrás, de uma história de alguns atores, né, as pessoas que faziam parte da equipe em Hollywood, solicitaram para um lugar, né, um centro que ministrava cursos teológicos, um seminário, solicitasse a alguns missionários para estar indo para Hollywood para ministrar um curso para as pessoas, para eles produzirem filmes no contexto religioso, filmes cristãos. E quando a equipe desse seminário recebeu esse convite, essa equipe ela não teve uma boa aceitação. Ela disse assim que preferia que esses seminaristas, esses estudiosos, fossem enviados para o inferno do que serem enviados para Hollywood. Então, você percebe que, por muito tempo, a igreja ela se manteve fechada em assumir todas essas esferas da sociedade, todos esses meios de comunicação. Então, existia aquela questão, porque a igreja ela não pode entrar nesses lugares, isso daí faz parte do mundo, é pecado. E hoje isso, né, tem mudado. A igreja tem aberto mais essa mentalidade. Então, essa tecnologia, a igreja ela tem que assumir a tecnologia também, ela tem que assumir a mídia, ela tem que ser influência em todas as esferas da sociedade. E quando a gente quer, né, que o reino se expanda, que a igreja ela avance, nós também temos que avançar juntamente com a acessibilidade, porque a acessibilidade ela é um direito linguístico do surdo, é um direito garantido por lei. Pode passar, Raquel, por favor. Vocês estão compreendendo aí? Então, e na nossa legislação, as normas vigentes no Brasil garantia 3 recursos obrigatórios de acessibilidade, que é a legendagem, que é o mesmo que as legendas, né? A janela de interpretação em Libras e a audiodescrição. Então, a legendagem, gente, não é aquela mesma legenda aberta que você, quando você vai assistir um filme em outra língua, por exemplo, na língua inglesa, você pode traduzir para o português. Essa legenda ela é oculta, ela é uma legenda apropriada para as pessoas surdas ou ensurdecidas. Então, ela tem mais elementos sonoros que são descritos ali. Por exemplo, o barulho de um avião. Não existe ali na imagem esse avião, mas nós que estamos ouvindo, a gente ouve que passou algo, né? Passou um meio ali de transporte aéreo. Então, ali é descrito também. Quando um personagem fala, fulano de tal, aí tem a fala dele. Maria e a fala da Maria. Então, os elementos são mais ricos. Essa legenda oculta, que é conhecida também como LSE. E a janela de interpretação, aqui falando sobre o mundo, né, do surdo, o mundo visual, a outra, que é a audiodescrição, são para pessoas, né, cegas. Então, nós vamos adentrar mais aqui sobre a janela de interpretação em Libras, que é um recurso que tem sido mais usado, né, nas igrejas. Esse tipo de janela. Pode passar, por favor? Interessante, gente, que foi feito um estudo há um tempo atrás com pessoas surdas, feito uma pesquisa com essas pessoas surdas, qual era o recurso que elas mais consumiam na TV aberta, no cinema, qual era o recurso audiovisual que elas mais consumiam, que possuía acessibilidade, se era a legenda ou a janela de Libras. E 61,90% dos surdos votaram para a legenda. Então, é um dado interessante que nem todos os gêneros audiovisuais
os surdos optam pela janela de Libras. Às vezes, por exemplo, o gênero cinematográfico, o cinema, o surdo prefere mais o recurso da legenda, porque às vezes fica mais claro ali a visualização das imagens, das cenas, né? E também pelo fato de, hoje, no Brasil, o entretenimento, a TV aberta, ela fornecer apenas a legendagem, não tem a janela de Libras, são mais, né, gêneros jornalísticos que nós presenciamos, e se às vezes não, o surdo ele não tem interesse por esses temas também. Então, ele prefere ver um filme que tem só ali a legenda do que ele assistir, por exemplo, a TV Senado, que tem ali o intérprete na janela de Libras. Então, assim, muito se precisa ser feito ainda para conquistar uma acessibilidade de fato. Políticas públicas estão sendo implantadas, os surdos têm lutado para isso, mas existe ainda um caminho longo a ser percorrido. Os surdos têm sede de informação, isso mesmo, Kelly. Eles precisam, todos os ambientes da sociedade precisam se tornar acessível para essas pessoas. A partir do momento que os surdos eles vão entrando nos espaços, esses espaços precisam ser adaptados a eles, mas o caminho ainda é longo. E a igreja é um espaço que necessita disso. Então, eu coloquei aqui para vocês sobre a atuação do intérprete no audiovisual. Algumas competências que essa equipe ela necessita. Competências, algumas estratégias. Não só isso aqui não cabe apenas para igrejas que transmitem, né, o culto online ou que tem uma TV, porque tem igrejas que tem, né, o programa ali de TV, não só para esse sentido, mas também ali para os cultos presenciais, essas competências também podem ser usadas. O trabalho em equipe, primeiramente, gente, é de suma importância. Nós, como intérpretes, essa equipe ela está unida. O trabalho ser de fato em equipe, porque às vezes existem, né, algumas divergências ali, e a gente que está já no caminho há mais tempo, que tem uma experiência maior, a gente precisa de ajudar quem está iniciando. Quem está iniciando precisa de ter humildade para solicitar ajuda de quem está ali há mais tempo. Então, é um trabalho em conjunto. É um trabalho de união, que necessita para que se passe com uma boa qualidade, se passe ali uma janela que tenha um conforto visual para o surdo que está consumindo ali aquelas informações. A formação continuada é o que está acontecendo aqui. Essa equipe de intérpretes que atua especialmente nesse contexto, ela tem que ter essa responsabilidade de estar em constante estudo. Não é só a oração, não é só ali a leitura da palavra, não, isso é o primeiro passo, como a Cris colocou na aula passada, no nosso encontro passado. Mas nós precisamos estar em constante formação, porque nós estamos falando da Libras, e a Libras é uma língua mutável, ela é uma língua que cada dia a gente aprende um sinal novo, então a gente precisa estar aberto a receber essas informações. E reuniões de alinhamento. É importante, principalmente, não só para o audiovisual, mas como para a igreja em si, a equipe de intérprete possuir essas reuniões. E ter também, dentro dessa equipe, a pessoa surda. Não é qualquer surdo que vai estar inserido ali na equipe dos intérpretes, mas surdos também que entendem, né, da questão da tradução e da interpretação, surdos que têm formações específicas. É importante inserir o surdo nessa equipe, porque o surdo é usuário da Libras. O surdo, ele tem mais intimidade com a língua do que nós. Ele pode nos auxiliar fazendo escolhas que, às vezes, nós, enquanto ouvintes, que a nossa primeira língua é o português, a gente não percebe. E ele já tem essa visão mais aberta, porque o contato que ele tem diário, 24 horas com a língua. Então, é importante da gente também ter essa troca da participação dos surdos dentro dessa equipe. Ter a apropriação da liturgia, né? Se você é da igreja evangélica, o culto, a missa, da católica e assim por diante, qualquer religião que você seja, de qualquer igreja,
de ter essa parceria aí com os líderes, de estar explicando para o pastor, nós precisamos com antecedência sobre a liturgia, o que é que vai acontecer ali no culto. A gente precisa de se apropriar disso. As igrejas que os cultos são gravados, é importante você assistir esses cultos, de você entender como que funciona a liturgia do culto, já estar preparado para isso, né? Ter um momento da pré-interpretação, não é só chegar ali, só orar, Jesus me abençoe, vamos comigo, não. Nós precisamos de ter essa preparação técnica também, esse estudo, essa dedicação. O estudo do sermão, quando você pega ali antecipadamente o sermão, você vai ter mais clareza no momento ali da sua atuação, você vai ter clareza para passar para o surdo, você vai ter um tempo para fazer essas escolhas tradutórias, você vai pedir ajuda para um colega intérprete, você vai pedir ajuda para o surdo tradutor, que faz parte ali da sua equipe. E também o respeito ao espaço gramatical. A gente observa muitas pessoas, né, que atuam no contexto audiovisual, às vezes vai sinalizar e os braços ficam cortados, né? Igual eu aqui, ó, minha cabeça cortada, né? E isso, gente, é inadmissível, porque nós precisamos de respeitar os espaços gramaticais. Quando você conversa com um surdo através do celular, às vezes o surdo, nós também, a gente conversa só com uma mão com o surdo, né? A gente sinaliza ali só com a mão. E como que a gente encaixa o nosso diálogo ali apenas com uma mão, através do aparelho de celular? Da mesma forma, a gente tem que se enquadrar ali no espaço liberado da janela do intérprete. A gente tem que fazer os nossos sinais de maneira que não atrapalhe a compreensão do surdo, que não tire nenhuma informação importante. Às vezes os sinais são feitos abaixo, né? Ou acima aqui da cabeça, e assim também como dos lados. Então, é de suma importância o respeito a esse espaço gramatical. A gente ter esse controle, é um treino. Às vezes, quando nós estamos iniciando na interpretação, a gente não consegue controlar esse espaço. A gente abre muito os braços, se empolga ali na hora do louvor, mas a gente precisa de ter essa consciência que nós estamos fazendo tudo aquilo ali para uma câmera, e todos os elementos usados durante a interpretação, a tradução deve ser direcionados ali e que seja um limite, que caiba tudo para você passar de forma clara e coesa para a compreensão total, né, de quem está assistindo. A divisão da equipe por níveis de conhecimento. Pessoas que estão iniciando agora o aprendizado da Libras, que ainda não tem prática, podem atuar, mas desde que tenha feito um preparo, né, com antecedência. Por exemplo, pode interpretar 2 cultos, quem sabe? Você vai pegar ali com a equipe de louvor com antecedência, 2 cultos não, 2 músicas, desculpa. Você vai pegar com a equipe de louvor com antecedência quais músicas que serão ministradas naquela noite, e esse intérprete que está iniciando, ele pode interpretar essas músicas treinando antes, né? Pedindo a ajuda, como eu coloquei aqui, o trabalho em equipe, essa troca. E os intérpretes que estão no nível mais avançado, que tem mais um tempo de experiência, você pode ir dividindo. Por exemplo, na nossa igreja nós temos a liturgia ali do culto, temos a palavra de oferta, que é antes da pregação. Então, o intérprete intermediário, ele já pode se apropriar do que a pessoa irá falar ali no momento da oferta, do que o ministrante irá ministrar para a igreja, e ele pode também interpretar esse momento. O intérprete que está no nível mais avançado já vai interpretar a pregação, que é um momento, né, que exige mais conhecimento, que exige mais prática. Então, essa divisão é importante, porque nós precisamos de inserir todas as pessoas. Porque o que acontece? Esse contexto religioso é um contexto que todos nós, eu acredito, pode existir alguém aí que tenha um salário, que a igreja faça um salário, mas a maioria, né, dos intérpretes religiosos, eles atuam de forma voluntária.
Então, nós precisamos de aceitar todas as pessoas que querem, todas as pessoas que têm interesse de servir nesse ministério. A gente precisa de apoiar e abençoar essas pessoas, ativar essas pessoas. E elas só irão crescer a partir do momento que elas estão ali no campo de batalha, que elas estão atuando. É necessário, assim, né? Lógico que necessita de um conhecimento prévio. Não é qualquer pessoa que vai subir ali, que vai estar ali no estúdio passando, não. Necessita de um conhecimento prévio. Porém, dá para encaixar essas pessoas em determinados momentos do culto. É necessário apenas fazer essa escala, essa divisão, para que todos possam participar e possam servir, crescer e desenvolver dentro desse ministério, tá bom, gente? Eu estou vendo aí que tem pessoas que estão fazendo perguntas, no final a gente vai estar respondendo, tá bom? E também esse momento, antes da interpretação, é importante a pesquisa dos sinais. Quando você se apropria do sermão que o pastor, do padre ali, irá ministrar no dia oficial, você precisa, antes de estar ali fazendo essa pesquisa. Não tem termos que não existe o sinal. Qual, então, escolha que você vai colocar ali para melhor encaixar, para que o surdo compreenda de forma clara? As escolhas tradutórias, interpretativas também apropriadas. Tudo isso, gente, vai ser feito através, juntamente com essa equipe de intérpretes. E dentro também da equipe, no contexto audiovisual, tem também a equipe técnica da igreja, que é o Ministério da Mídia, né? Por exemplo, a igreja, a sede da Comunidade das Nações, que fica no CIA, lá eles têm a equipe da mídia, né? Que fica responsável por transmitir os cultos online, por fotografias, por fazer, captar essas informações que existem dentro da igreja. Então, essa equipe também ela acaba sendo inserida na equipe dos intérpretes audiovisuais. Por quê? Ali a gente precisa também do câmera, precisa dos técnicos. Se você recebe um material, um vídeo, vai ter uma conferência aí na sua igreja. E essa conferência será transmitida de forma online. Então, os preletores, eles já passaram para a equipe técnica as preleções. E você, então, irá traduzir, a equipe tem a responsabilidade de traduzir. Então, esse trabalho vai ser feito em conjunto com a equipe dos intérpretes e a equipe de técnicos da igreja, a equipe da tecnologia. E isso daí tem que ser um trabalho feito com antecedência para chegar no dia da gravação, e posteriormente na edição. Como também esse trabalho deve ser feito para a interpretação simultânea dos cultos, que geralmente os cultos acessíveis são os cultos de domingo, né? Também não impede dessa equipe estar em constantes reuniões, estar buscando uma melhora para passar uma melhor qualidade para as pessoas surdas, para os surdos da igreja, tá bom? Então, pode passar, Raquel. Então, gente, eu coloquei para vocês aí algumas competências, estratégias importantes para essa equipe. Não são só essas estratégias, tá? São inúmeras. Eu acredito que esse tema é um tema que tem que ser mais abordado nessas formações, porque é um tema super vasto, muito importante para ser discutido. E eu trouxe algumas informações para vocês, seguindo o guia de informações para produções audiovisuais acessíveis. Esse guia é um livro que você pode baixar em PDF pela internet mesmo. Ele foi produzido pelo Ministério da Cultura. Hoje, o Ministério da Cultura foi extinto pelo atual governo federal, mas é um livro que ainda você pode acessar e que tem informações importantes para se montar um estúdio audiovisual no contexto que você está inserido aí, na sua igreja, tá bom? E falando sobre a janela de Libras, algumas informações importantes sobre isso.
A ABNT também, NBR 15290 de 2015, também traz essas informações a respeito da janela de libras. Aqui, esse dado aqui eu tirei da ABNT 15290, que fala o tamanho da janela de libras, que deve ter no mínimo a metade da altura, né, da tela e 1/4 da largura do televisor. Então, assim, a maioria das igrejas tem adotado esse tamanho. Esse tamanho é o mínimo, eu acredito. Mesmo ele sendo um tamanho considerado legal, ainda os surdos reclamam. Muitos surdos acham pequeno, porque alguns surdos assistem os cultos pelo celular. Então, pelo celular fica menor ainda, né? Pode passar, Raquel, por favor. Mas é algo que a gente pode seguir também esse formato aqui, tá? Para a igreja. E o espaço da janela ele deve ser preservado para que não haja nenhuma interrupção ou encobrimento por parte de imagens ou legendas. Às vezes, na transmissão de cultos, a gente observa ali que no momento da oferta, eles tiram o intérprete, a equipe ali, né, da técnica acaba tirando o intérprete, porque não consegue organizar ali de maneira que fique as contas bancárias e a janela. Então, em momento nenhum do culto, a janela ela deve ser tirada. Ela deve permanecer ali no lado esquerdo da tela e deve ser preservada até o final do culto, porque não existe nenhuma informação mais importante ou menos importante. A informação ela tem que ser passada sem nenhum prejuízo, 100% ali. Se tirou, o que o surdo vai pensar, né? O que está acontecendo agora? Agora eu não preciso saber o que está acontecendo. Então, é de suma importância ser exibida, né? Todos esses momentos do culto. E deverá ser exibida também sem cortes das mãos, braços e cabeças do intérprete. Isso já foi colocado aqui. Pode passar, por favor? E a iluminação? A iluminação é super importante, gente. É de suma importância para não ter essa poluição sonora, né? Para não ter sombras. Nesse guia, através desse guia de produções visuais, ele foi feito, gente, para como orientação técnica para janelas de libras de programas de TV e de cinema. Mas, para a igreja também, ele se encaixa, essas normas, essas orientações. Também tem que ser adaptada para o contexto, né? Para o tipo, para a sua igreja. Eu acho assim que todo esse processo audiovisual, você fala assim, a minha igreja ela não tem condição, ela não tem recursos. Então, assim, cada igreja ela tem uma realidade, cada igreja ela tem um ecossistema. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser conversado, porque nós, enquanto equipe, nós precisamos de estar alinhados com a direção da igreja, né? Com os pastores da igreja, com a liderança da igreja. A gente precisa de caminhar junto, nós precisamos de estar em constante alinhamento com a igreja. Então, precisamos passar isso, conscientizar, explicar para a liderança a importância de termos tecnologias voltadas para isso, de termos recursos, porém, tem igrejas que não vai ter condição de comprar o recurso que a gente necessita. Então, a gente pode adaptar, pode fazer de forma caseira também, mas tentar cada vez mais, né, conceder isso para o surdo, essa acessibilidade. E aqui neste guia fala que a iluminação para o intérprete deve ter uma frontal, diagonal superior e outra no topo da cabeça, para eliminar todas as sombras. Mas foram feitas algumas pesquisas, eu pesquisei, perguntei para algumas pessoas que trabalham ou que servem nas igrejas, que têm esse tipo de estúdio, disseram para mim que não é suficiente, só o que está colocando aqui. Então, mais para frente, eu vou mostrar um modelo mais legal para vocês. Pode passar. Por favor. Eu vou estar mostrando para vocês um modelo de iluminação que não deixa nenhuma sombra. É esse daqui. Olha só. O Carlos de Oliveira, que é um tradutor e intérprete do Estúdio Tela Livre, eles têm um estúdio para traduzir filmes. Ele trouxe esse modelo aqui de estúdio
quando ele colocou 4 iluminações aqui, 4 luzes, né? A câmera aqui no meio, o tradutor na frente, quer dizer, o tradutor fica no meio. Precisa de ter ali na lateral um monitor também. Esse monitor, quando nós colocamos para a igreja, a gente está vendo ali tudo que está acontecendo dentro do culto, as imagens que está acontecendo no culto. E na frente, ele usa um espelho, que é muito legal, que você está vendo ali o que você está sinalizando, porque às vezes a câmera ela fica voltada para frente, né? Então você não consegue ver ao mesmo tempo que você sinaliza a sua imagem. Então o espelho é um apoio para você estar vendo se você está fazendo os sinais corretos, se não está cortando nenhuma parte do seu braço ali, se você está respeitando o espaço gramatical. E no fundo, o tecido verde, e atrás do tecido verde, outra iluminação. Então, dessa forma, foi a melhor estratégia que ele encontrou para ficar sem nenhuma sombra, sem nenhum prejuízo ali para transmitir na janela de Libras, tá bom? Pode passar? Por isso que eu estou colocando para vocês que é importante cada ambiente, cada espaço ser adaptado de acordo com o que você tem ali no lugar, né, que você atua na sua igreja. E o plano de fundo, gente, é usado azul ou verde. O melhor também é o verde, porque é mais fácil para estar fazendo depois o enquadramento do intérprete, estar fazendo o corte, né, para a técnica chroma key, tá? Então, a melhor forma é o tecido verde. Aqui na foto, não é bem essa tonalidade, ele ficou um pouco escuro por causa do modelo aí da foto, né, o que eu usei para deixar a foto mais bonita. Então, assim, a melhor escolha que você pode optar é o tecido verde, tá bom? Pode passar? O efeito, né, da foto que eu queria falar. E o enquadramento do intérprete, gente. O enquadramento, a parte superior deve ficar, né, de 10 a 15 centímetros acima da cabeça. Então, nós podemos usar aqui as nossas mãos para colocar aqui. Olha só. Mais ou menos isso daqui que você deve testar lá antes, né, de começar, para que quando você for fazer sinais, que o ponto de articulação fica aqui, rei, céu, não tenha nenhum corte. Pode passar, Raquel? Não venha ter nenhum corte. Então, é muito importante de fazer esses testes anteriormente com a equipe ali. E a inferior, 5 centímetros abaixo do umbigo. Então, você vai colocar a mão dessa forma, abaixo do umbigo, para poder também ajustar a câmera ali. Pode passar? E o plano de filmagem, gente, deve privilegiar a visualização ali do intérprete que está atuando do tronco, os braços, as mãos e a cabeça do tios, tá? Então, a câmera ela tem que privilegiar essas partes ali no momento da tradução, como a imagem aqui. Essa imagem que não é correta, que está cortando um pouco da cabeça e dos braços aqui do intérprete. Pode passar? O vestuário. O vestuário é algo polêmico, né? Se nós formos colocar aqui, jogar esse tema para vocês, vai haver muitas ideias, muitas discussões, porque de acordo com esse guia, e de acordo aqui com o Rosso e Oliveira 2012, ele coloca que as camisetas, as blusas com mangas curtas ou longas, e o decote não deve ser aberto, não deve ter estampas, formas, listas, botões ou bolsos. Pessoas de pele clara usam preto e pessoas de pele escura usam cinza. Então, às vezes, os intérpretes gostam de inovar, né? Porém, isso também é muito relativo, tem que ser muito flexível, porque quando é um contexto ali, um contexto jornalístico, algo mais formal, o intérprete tem que seguir mais ali uma roupa, né? Um blazinho,
mais a cor preta, o intérprete que tem a pele mais escura, cores mais claras, como o cinza, o bege. Mas no contexto religioso, isso também pode ter essa flexibilização. No contexto cultural, no contexto, né, de arte. Então, assim, a igreja também, ela tem essa questão ali, né, de um culto, por exemplo, infantil, a transmissão de um culto infantil. Então, quem sabe o intérprete ele pode usar uma roupa mais colorida, mas desde que não atrapalhe, não contraste tanto com a cor da sua pele. E é importante também fazer testes com a roupa, porque às vezes a roupa que eu vou usar no momento que as luzes foram ligadas, vai ficar muito claro para o meu tom de pele. Mas isso também depende muito de cada contexto, e no contexto religioso não é diferente. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado também. Há algum tempo atrás, a gente teve esse problema com o intérprete que usou, no momento ali da atuação do culto, uma camiseta vermelha. Então, a iluminação, ela batia no vermelho e subia aqui para o rosto do intérprete. Então, a gente não conseguia captar as expressões faciais. Por isso, nós podemos, assim, mudar um pouco, quebrar o preto, mas com cuidado, né? Com equilíbrio. Eu, no meu modo de pensar, eu prefiro sempre ir de preto, eu acredito que o preto nunca vai dar errado, tá? Do que, às vezes, inovar, escolher outras cores. E falando também sobre essa questão do estúdio, esses elementos que eu trouxe para você, essas orientações, existem algumas igrejas que os estúdios são feitos dentro da igreja. A transmissão para a janela é feita dentro da igreja. Isso também nós temos que tomar um certo cuidado, porque tem igrejas que o louvor, né, ali no palco, tem aquela iluminação e acaba interferindo também, porque o intérprete fica perto, próximo ali, né, do altar, e acaba interferindo essa iluminação. E o surdo não consegue compreender, não consegue acompanhar a sinalização. Tem igrejas que é possível colocar o tecido verde ali, e não vai interferir o culto, mas interferir ali na programação do culto. Mas, um exemplo da nossa igreja da CNCIA. Ali na sede é impossível fazermos lá dentro. Na sede nós temos o estúdio mesmo, porque a igreja ela não tem infraestrutura para isso, ela é muito estreita. Então, não é possível colocar ali, às vezes, o tecido verde lá atrás, uma câmera na frente do intérprete. Nós não conseguimos ali no CIA e na CN Valparaíso também. A gente tem essa dificuldade, porque a igreja também é muito estreita. Agora, igrejas mais largas, já existe essa possibilidade, né? Porque há falta de recursos humanos. Nós dependemos de pessoas. E o correto seria 2 intérpretes, no mínimo, para estar no estúdio, transmitindo ali de forma online os cultos, e 2 intérpretes dentro do templo. Mas nós não conseguimos ter a cada domingo 4 intérpretes servindo ali, ter esse recurso de pessoas. Então, também, né, é um desafio a ser conquistado, é um desafio que nós almejamos, porque é a melhor qualidade que a gente poderia proporcionar de maneira acessível para a comunidade surda. Pode passar, Raquel. E aí, gente, está a referência, tá bom? Vocês podem estar entrando em contato, pesquisando aí, baixando na internet, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui a minha parte e vou passar para a Cris. Uau, que palestra maravilhosa! Parabéns, Carol. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento necessário, né, importante para todos nós, né? Tudo que você compartilhou é a chave para o sucesso, para o aprimoramento, né, de toda a equipe, né, de toda a equipe que está aí nas igrejas.
e extremamente relevante, tá certo? Muito obrigada. Nós temos aqui, como o nosso tempo, ele já está avançado, eu selecionei duas perguntas, tá certo? Nós temos várias perguntas, mas eu selecionei aqui duas, para você responder de uma maneira assim, resumida, tá joia? Vamos lá. Carol, quando o surdo ainda não tem, no caso, um léxico ou um vocabulário muito amplo, né? Não possui ainda formação, ele, digamos, ela não colocou aqui que ele seja oralizado, mas a pessoa que perguntou o seguinte: Carol, quando o surdo ainda não tem a Libras como formação, o vocabulário, como fica? Em relação à interpretação. Essa pessoa está querendo saber em relação o surdo está inserido na equipe. Sim. Né? Eu acredito, o ideal que esse surdo ele tenha um bom vocabulário, ele tenha essa formação apropriada na tradução. Mas quando não tem, é importante também escolher um surdo dentro do ministério para estar junto com a equipe de intérpretes, porque às vezes o surdo ele não tem a questão da língua portuguesa, a aquisição ainda total, ele não conhece todos os vocabulários, mas ele tem essa intimidade com a Libras. E, de qualquer forma, ele vai auxiliar, porque, às vezes, nós, como ouvintes, nós não temos essa intimidade profunda ali com a língua de sinais, pois não é a nossa língua nativa, mas nós podemos passar a explicar para eles o termo, olha, isso em língua portuguesa, explica que quer dizer isso e isso, mas como eu poderia colocar qual escolha, qual sinal mais combinaria em Libras? E ele vai estar ajudando também. E a gente incentivar também esses surdos a estar fazendo essas formações, estudando, aperfeiçoando, para auxiliar a equipe, né? Porque ele tem também que ter um conhecimento de tradução. É muito importante. Aí em Fortaleza vocês têm o Edson, né, Cris? Então, isso ajuda muito a equipe de intérprete. É muito importante. Mas, mesmo assim, é interessante você inserir esse surdo na sua equipe, tá? Ok, Carol, vamos para essa pergunta. Caroline, tenho estudado bastante Libras e não me sinto preparada para interpretar sozinha na igreja. Né? E eu tenho receio de iniciar sozinha, né? Tem receio de iniciar o ministério sozinha. Ela cita a Igreja Presbiteriana Renova, não que ela saiba, não há cultos acessíveis em Libras. E nesse caso, como proceder? O que ela deve fazer? Qual é a sua dica, a sua orientação? Então, primeiramente, né, você deve procurar se dedicar mais. Eu sei que eu acredito que você já tenha feito formações, tenha feito cursos de Libras, mas procurar, talvez, quem saiba, alguma igreja aí próximo de você que oferece acessibilidade em Libras, você procurar ir nesses cultos ou assistir também de forma online para entender como que procede, entender como que acontece ali a atuação do intérprete, estar mais segura quanto a isso, para depois você estar montando uma equipe aí, estar captando dentro da sua igreja pessoas que têm interesse também de servir dentro desse ministério, para que você possa, quem sabe, montar uma turma, trazer um professor surdo de fora para ministrar um curso dentro da sua igreja, para que você, primeiramente, tenha uma equipe, quem sabe 2, 3 pessoas interessadas já é o suficiente para iniciar, para poder começar ali com a interpretação dos cultos.
e tem que estar caminhando, alinhado com a liderança da sua igreja. Então, assim, a liderança, ela pode ajudar com recursos, quem sabe até mesmo financeiro, para iniciar esse curso e também estar pesquisando, né, outras igrejas que já têm esse trabalho, como você está fazendo, nessa formação, né, que nós temos aqui, a Valparaíso, Fortaleza, o CIA, que já tem a acessibilidade, você está entendendo melhor como funciona, para ter mais segurança para abrir ali um ministério e começar os cultos acessíveis, tá bom? Creio que foram respondidas as duas perguntas, e eu gostaria de finalizar com as suas considerações finais, para que a gente possa chamar o próximo palestrante. Então, pessoal, eu quero deixar aqui, né? Até o último slide eu não coloquei aí, tem as minhas redes sociais, do Valparaíso também, CN Surdos Valparaíso, o meu Instagram, Carol Libra, se vocês quiserem ajuda de algum sentido, precisar de dúvidas também, de dicas, estratégias para atuar como intérprete, para iniciar o ministério, estou à disposição, meu coração, o meu desejo é assim que cada vez mais o reino cresça, e cada vez mais a Libras, ela se expanda, né, e que a comunidade surda, ela tem esse direito linguístico e que ela seja assistida em qualquer lugar da sociedade, e principalmente dentro das igrejas, tá? Então, estou à disposição, e eu agradeço mais uma vez a vocês, Criso, ao Irabson, e a todos pela atenção, viu? Muito obrigado. As meninas aí que mandaram recadinhos aqui, obrigada pelo chat. Um abraço, eu estou aqui, estou à disposição de vocês. Joia, Carol, obrigada, querida. Um grande abraço. Muito obrigada por todo o conhecimento que você transmitiu aqui para nós, tá bom? Um abraço. Que Deus abençoe cada vez mais, que o Ministério em Valparaíso cresça mais e mais, e vocês continuem assim, firmes, né? Acolhendo pessoas, acolhendo a todos, com o intuito de capacitar, de ensinar, e nós somos gratos aqui do CN Surdos Fortaleza, nós somos muito gratos por essa parceria, por todo esse apoio, por toda essa comunhão que nós temos, não só aqui, né, nas formações, que vai para além, né, da formação, mas nós temos essa comunhão quase que diariamente, semanalmente, né, na nossa sala de oração em Libras. Então, muito obrigada, Carol, que Deus abençoe. E nesse momento, eu gostaria de, novamente, né, para aquelas pessoas que não estavam no início, quando eu falei, né, a respeito do nosso desejo de comprarmos uma licença de uma plataforma chamada Zoom. Para quem não estava aqui no início, eu vou novamente, né, falar. Eu acredito que já foi colocado no grupo da formação, no grupo que vocês estão fazendo parte, do WhatsApp, o Pix da nossa igreja, para aquelas pessoas que se sentirem gratas e sentirem o desejo de contribuir, né, com oferta de R$ 10, ou que o seu coração, né, sentir o desejo de você poder estar contribuindo com o nosso ministério e com as futuras formações que certamente estaremos juntos novamente. E já agradecer, desde já agradecer a cada um de vocês. E nesse momento eu quero chamar o nosso próximo palestrante. É o Edson Júnior. Deixa eu ver, deixa eu localizar o Edson. O Edson Júnior, pronto. O Edson Júnior, ele é graduado em Letras Libras pela Universidade Federal do Ceará,
UFC, mestrando em letras na área de estudos linguísticos da Universidade Federal de Tocantins, UFT, tradutor no âmbito religioso há 4 anos e um dos fundadores do Sinalário Bíblico. E está líder no CN Surdos, Fortaleza. E coordena a equipe de intérpretes do mesmo grupo. E o tema que ele vai apresentar para a gente na sua palestra é sobre a performance coletiva na interpretação. Bem-vindo, Edson. Uma boa, maravilhosa palestra. E pode começar. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui nesse momento junto com todos vocês. Irabson, o som não está muito bom. Tem que aumentar um pouco. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Estão me ouvindo melhor, Cris? Estou ouvindo melhor, mas ainda não está 100%. Só um minuto, tá? Está me ouvindo melhor agora, Cris? Eu vou continuar por aqui. Caso vocês tenham... Tá bom, agora tá bom. A gente está falando que eu mudo o dispositivo, tá bom? Eu desejo uma boa tarde a todos. Nesse momento, vocês podem digitar no chat, tá bom? Podem interagir comigo. Eu sou surdo. Aqui ao meu lado, eu tenho um intérprete de Libras, o Irabson, que é o meu colega que está fazendo a interpretação versão voz. Eu queria saber se vocês conseguem me ver melhor nesse momento. Abrir o slide, só um momento. Vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre performance coletiva durante a interpretação. É um tema bastante pertinente para esse momento em que nós vivemos durante a igreja, em que nós aprendemos como os erros que tangem a performance durante a interpretação, principalmente durante o ato coletivo. Hoje nós vamos entender como funciona esse processo. A Cris já adiantou quem sou eu. E eu vou me apresentar resumidamente para todos vocês. Eu sou mestrando, né, na área de letras. Também sou tradutor surdo. Não dá para ver quem está palestrando.
Quem está palestrando nesse momento é o CN Surdo. Vocês conseguem ver? Eu vejo a Cristiane. Aqui para mim está normal. Estou vendo o Edson normalmente. Acredito que a Cristiane esteja fixada no seu. Qualquer dúvida, vocês podem falar no chat que nossa equipe de backstage vai estar ajudando vocês, tá bom? Pronto. Para a maioria das pessoas está normal. Eu agradeço a todos que estão falando aqui no chat. Às vezes pode ser problema na internet. Quando tem determinada quantidade de pessoas, a plataforma apresenta algumas falhas. Tudo bem? Voltando para o contexto. Eu sou tradutor surdo no âmbito religioso, no qual eu recebi um desafio para que eu criasse o sinalário bíblico dentro do DOT. Dentro nós temos muitos surdos, né, nesse projeto que se chama DOT. É um projeto basicamente de tradução em equipe, da área de teologia, em que nós realizamos essas traduções. Um trabalho extremamente relevante. Também, eu sou formando ainda pelo IEL, o grupo de letras, aliás, o grupo de tradução e interpretação próprio para a Bíblia, perdão, pelo sinalário bíblico. No próximo ponto, eu sou líder do CN Surdos, do Ministério de Fortaleza. Eu, junto à minha esposa Ellen, que também está assistindo nesse momento. Eu sou coordenador dos intérpretes desse mesmo grupo, do CN Surdos, daqui de Fortaleza, com o qual a gente organiza, que está com determinadas responsabilidades. E como coordenador de intérprete, eu também recebi grandes desafios, que era prestar auxílio aos intérpretes dentro da igreja. Para tanto, foi necessário que eu pesquisasse, buscasse diversos assuntos, no qual eu também busquei o curso de tradução e interpretação no IEL, que é esse o sinal. Eu ainda estou estudando para esse e sobre a performance coletiva dentro do curso, que é a minha área de grande pesquisa. Agora vamos lá conhecer o tema. Agora nós vamos falar sobre, de fato, o que é performance coletiva. Vocês estão ouvindo aqui o meu cachorrinho na rua, né, que está latindo nesse momento. Não é da minha casa, não. O meu está com contagião, o cachorrinho da rua. Tudo bem? Continuando. Muitos intérpretes atuam há muito tempo, então um período de tempo muito significativo de forma individual. Isso aconteceu durante boa parte do tempo. Hoje tem desenvolvido, né, a questão do trabalho em equipe, temos conseguido integrar as pessoas para que elas trabalhem juntas de forma unida. Vamos falar sobre a responsabilidade no que tange à interpretação coletiva. Nós, intérpretes, precisamos da responsabilidade no sentido de fazer convenções. Nós vamos interpretar por 30 minutos, 25 minutos. Isso tudo precisa ser acordado antes do momento do ato da interpretação. Nesse momento da palestra, nós temos o Henrique e o Irabson.
que está aqui fornecendo apoio através de um celular em tempo real, no qual eles conseguem fornecer informações entre si. Eles fizeram esse acordo para que eles pudessem trabalhar em conjunto de fato. Estamos, assim, atentos um ao outro, para o que o outro precisar. E também, através desse chat particular, eles conseguem acordar se vai ser 30 minutos, vai ser 35 minutos, vai ser 25 minutos. Esses acordos são estabelecidos no momento pré-interpretação. Outro fato muito importante é sobre a responsabilidade da gente orar antes da interpretação. É muito importante a oração, porque aquele momento em que nós assumimos o papel, estamos ali na frente sendo intérprete, a gente precisa estar com o nosso coração puro e com nossas mãos ungidas. Se por acaso tiver uma limitação de não conseguir orar, a gente precisa ter consciência que o momento da interpretação é o momento que Deus vai me guiar para transmitir aquela informação. É o momento que Deus me fornece informações que vão abençoar o surdo. Logo, é muito importante que a gente tenha essas responsabilidades antes. Pronto. Agora nós vamos falar sobre o questionamento. Se o intérprete ele não trabalha de fato. Eu usei uma metáfora, né? Que vai me apoiar a explicar melhor essa ideia. A maioria das pessoas acham que o intérprete de apoio, no momento que ele não está no turno, ele não precisa de fato trabalhar, de fato servir. Por exemplo, nesse momento em que o Henrique estava interpretando, o Irapso estava servindo informações, estava dando aquela assistência para ele, para que ele realizasse o trabalho com mais excelência. E como isso acontece dentro da igreja? No momento em que ocorre a troca, normalmente quando a pessoa desce do altar e vai se sentar e o outro substitui, alguns mexem no celular, dá atenção para outras coisas, alguns ficam ouvindo a pregação durante o momento. Esquece que naquele momento é o momento que a gente deve prestar assistência para o intérprete do turno, ou seja, aquele intérprete que está no momento. E é nesse momento que a gente precisa ter atenção, a gente precisa ser responsável para estabelecer esses acordos de assistência. Mas o que seriam essas assistências? Eu poderia fornecer sinal, através de datilologia também, pode ser possível fornecer esse apoio. Pode acontecer de um momento em que de maior dificuldade, de maior tensão quanto a compreender, o intérprete atua ajudando o intérprete do turno a esclarecer. E é sobre isso, que ela seja uma dinâmica interativa entre os intérpretes que fazem aquela performance coletiva. Ainda sobre esse tema do sistema de apoio, vocês imaginem que há um pastor. E há um momento em que na fala dele ele está sinalizando dessa forma, muito expressivamente, muito intensamente. E às vezes o pastor limite algumas expressões faciais, e acontece de um intérprete também acompanhá-lo nessa mesma expressividade. Ser fiel àquela informação que está sendo passada. Imaginem que o que não está interpretando, o que está no momento, digamos assim, de descanso, no momento, né, que realiza a troca após isso, e o intérprete sinaliza de forma mais calma, mais compassiva, enquanto, na verdade, a interpretação está sendo extremamente expressiva. E o intérprete fazendo uma sinalização bem passiva. Isso vai confundir, com certeza, o entendimento do surdo. Ele não vai conseguir compreender, de fato, o que está sendo dito. Porque aconteceu que, no momento da troca, houve ali uma divergência de formas como passar a interpretação.
Mas como a gente resolve isso, pessoal? É uma dica para vocês, para a vida, viu? Para vocês compreenderem de fato como a gente resolve esse problema. Vamos imaginar um carro. Vamos imaginar que eu engato o carro e o carro começa a andar. E como a gente vai dirigir esse carro, né? É justamente sobre isso que eu quero falar, utilizando essa metáfora. No momento que o carro está em andamento, é o momento que a interpretação foi engatada, ela começou de fato. Eu preciso dar atenção a como aquele carro está indo, a como aquela interpretação está funcionando e absorvendo esses traços. Imagina um carro que vai ajudar vocês, né? Que vai ajudar vocês a entenderem melhor. Num carro, a gente presta atenção na velocidade, como ele está indo, as escolhas que ele está tomando. E do mesmo modo, com a interpretação, para a gente ter um equilíbrio, uma harmonia entre os intérpretes que estão naquele momento. É muito importante que não precisa ser idêntico, não precisa ser 100% igual, mas precisa ser harmonioso. Precisa ser uma troca em que não haja uma mudança abrupta de expressividade. Para que assim, pessoal, os surdos consigam compreender com clareza o que está sendo dito. Uma dica, pessoal, é que naquele momento que estiver o intérprete do turno, o intérprete que estiver descansando, ele esteja atento aos movimentos, à velocidade, às estratégias que o intérprete está utilizando para que, na vez dele, ele assuma as mesmas características. Agora nós vamos falar sobre a assistência durante a performance coletiva. Esse é o momento, pessoal, que a gente vai fornecer algumas pistas. A gente vai convencionar, por exemplo, dar uma breve acenação. Isso é o que a gente precisa fazer antes, pessoal, fazer essas convenções, esses acordos, esses combinados. Por exemplo, sinalizar o sinal de troca. Ou simplesmente trocar, tocar no ombro para que assim seja realizado a troca. A gente precisa combinar esses sinais de substituição. No próximo ponto, a gente vai falar, ainda no que tange assistência, de a gente perceber aquele momento que está ocorrendo falhas tradutórias, no momento da interpretação. E o intérprete de apoio precisa estar atento para fornecer essa assistência. A gente precisa ser muito flexível também, no caso do intérprete de turno, precisa dessa flexibilidade para ocorrer de aceitar ou não aceitar aquele apoio que está sendo oferecido. Mas, pessoal, o intérprete está cometendo algumas falhas tradutórias. E aí, como a gente resolve? Pode também acontecer que depois do culto, do evento, pode ser uma palestra, que esses dois intérpretes se reúnam para um momento de feedback, para um momento de trocas. E esse vai ser o momento em que um vai ajudar o outro a evoluir. Mas não para desanimar, não para que fique triste com as críticas, mas para que absorva dessas características e evoluam. Isso é um ponto muito positivo, o feedback. É muito importante que nesse momento de feedback a gente forneça críticas construtivas para a melhoria do nosso colega. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos falar. Intérprete, com o que você se parece? Nesse momento, nós não vamos falar sobre aspectos físicos, como vestimenta, como roupas, não. Claro que também as vestimentas é um fator extremamente importante para a aparência do intérprete. Mas, no momento, né, eu quero dar a reflexão de com que você se parece no sentido de como você expressa o seu olhar. Eu vou dar um tempinho para que vocês observem o slide. Linkando ao slide,
bom que vocês utilizem o olhar ou a expressão facial dentro da interpretação. Isso é extremamente importante. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre a gente observar o público enquanto a gente sinaliza. Que a gente mantenha o olhar fixo para aquelas pessoas que estamos assistindo. Já na segunda estratégia que eu vou falar para vocês, para a gente não olhar apenas para uma pessoa fixa. Porque pode acontecer de o surdo ficar com medo, você olha apenas para ele e ele vai pensar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Que ele está olhando só para mim. Será que eu fiz alguma coisa? Será que ele acha que eu estou julgando ele? É muito importante a gente perceber isso. Se há muitas pessoas surdas, é importante que durante a interpretação vocês olhem, façam olho no olho para todos que estão naquele momento. E também é muito importante que a gente observe, faça esse olho no olho com o intérprete, para eles nos avisar caso tenham falhas tradutórias, mas também é muito importante, né, frisando que a gente olhe para todos. Não apenas olhando só para o intérprete de apoio. Porque se você precisar sempre do apoio, significa que você não tem tanta segurança na sua interpretação assim. É muito importante, pessoal, agora passando para o segundo ponto, que é o ponto, a estratégia de evidência, o momento de clareza. Eu vou dar uma dica para vocês utilizarem, que é o quê? É vocês utilizarem o espaço neutro, o espaço visual de vocês. Pulando para o ponto 4, a gente precisa também observar como a forma como os surdos se comunicam, né, nesse momento. Vamos utilizar o exemplo da posição do sinal Deus durante a sinalização. É muito bom que vocês tenham um contato com o surdo para vocês conseguirem evoluir melhor. Quinto ponto, agora nós vamos falar sobre a evidência da emoção durante o ato da interpretação. É muito importante, pessoal, que vocês mostrem as suas emoções. Vocês façam expressão facial, utilizem isso, mas que não façam interpretação séria, neutra, com a expressão facial fechada. Vocês podem se expressar, não tenham vergonha. Se naquele momento é uma expressão de tristeza, é uma expressão de alegria. É muito importante que vocês utilizem o olhar para expressar a emoção vigente. É muito importante, pessoal, agora eu vou falando sobre o aspecto da mensagem, que a gente utilize o nosso olhar nesse momento e também que a gente organize o nosso espaço. Vamos utilizar o Deus do lado direito, depois a gente utiliza Deus do lado esquerdo. Mas, pessoal, há alguma organização nisso? Claro que não. Vamos apenas estabelecer um lado para Deus. Se acontecer de vocês quiserem mudar de lugar, vocês precisam fazer a marcação. Se você usou Deus aqui, você sinaliza, e sempre que se for referir a Deus, utilize esse lado que você já marcou antes. É importante que vocês fixem o sinal no espaço neutro, pessoal. Agora falando sobre o ponto 7, que a expressão facial ela é vital para Libras. Imaginem, pessoal, que a pessoa se sinaliza assim. Faça um Deus atravessando o mundo. Isso, pessoal, vai atrapalhar a expressão facial. Olha só. Se ela sinaliza dessa forma. Tá certo? Vocês conseguem ver a minha expressão facial? Me respondam aí. Vocês conseguem ver? Me respondam. Podem digitar. Não. Não dá. Pessoal, é muito importante que vocês organizem
a expressão facial em conjunto com a sinalização, para que assim a expressão de sentimentos não haja um obstáculo. Tudo bem? Sobre o ponto 8. Alguns intérpretes têm o costume de, no momento do louvor, sinalizar fechando os olhos. Dessa forma. E durante toda a interpretação, ele permanece com os olhos fechados. Isso acontece, pessoal, às vezes durante o louvor. E eu entendo que é um momento pessoal, às vezes, mas vocês podem utilizar, fechar os olhos durante o momento da oração, né? Porque corresponde com aquele momento. Mas para utilizar durante o louvor não é bom, porque a gente precisa utilizar o olhar como um meio de expressar nossas emoções. É muito importante, como eu havia explicado. Durante o louvor, a gente precisa evidenciar principalmente a nossa alegria, ou até mesmo utilizar a dança como um fator de expressão. E essa é a minha dica 8 para vocês. Tudo bem? Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Aí tem o meu Instagram, também tem o Instagram do Sem Surdos de Valparaíso, do Sem Surdos de Fortaleza. Tem o e-mail do Ministério de Surdos. E eu só tenho a agradecer e espero que vocês tenham gostado desse momento de experiência de aprendizagem. Palestra maravilhosa. Eu fiquei curiosa e eu quero fazer uma pergunta. Minha pergunta. Cris, você está com o intérprete, tá? Tá certo. Ok. É porque eu preciso me controlar para evitar sinalizar. Ok. Vamos lá. Você falou, Edson, que no momento do louvor, aliás, no momento do louvor, não, você falou para evitar fazer a marcação referente ao sinal de Deus, né? Tipo, desse lado, às vezes desse, certo? Mas, se for no momento do louvor, pode fazer essa troca? Pronto, entendi a sua pergunta. Muito boa. É uma pergunta bastante interessante. É muito importante que durante a interpretação do louvor, a gente respeite a gramática da Libras, porque às vezes pode confundir Deus daqui, Deus de lá, Deus de um lado, Deus de outro. Mas, claro, que tem alguns contextos que a gente pode utilizar. Por exemplo, esse Deus em movimento. Dá certo, dá certo. É porque você fez a marcação e você depois fez a movimentação. Pode trazer para o coração, e vocês podem continuar no contexto, sempre fazendo essa marcação, sempre levando o sinal de um lado para o outro. É muito importante evitar, parece que existem dois deuses, um do lado e um do outro. Isso, visualmente, para o surdo, pode ser confuso. É muito importante que a gente separe os espaços. Mais alguma pergunta? Interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nessa perspectiva. Até porque existe um louvor, que eu agora não lembro a letra dele, né? E assim, esse louvor, ele repete muito, 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 né? Santo, santo, Deus é santo. E eu, Cristiane,
costumo interpretar mudando a direção, né? Aí, mas nunca me falaram nada. Como era que eu ia saber? Euzinha faço isso, entendeu? Nesse louvor, por isso que eu perguntei. Se pode ou não. Um surdo nunca me falou nada. Certo. O curso de tradução e interpretação tem me ajudado muito nesse sentido, porque o papel de coordenador exige grandes responsabilidades para que eu ajude todos vocês, não é mesmo? E é muito importante para mim buscar informações para que eu responda, de fato, as dúvidas de vocês, como, por exemplo, a dúvida da Cris, né? E eu compartilho com a igreja os conhecimentos, não que fique retido só para mim. O meu objetivo é compartilhar os conhecimentos para que vocês evoluam. E eu concordo, Cris, com o que você falou, normal. Tem mais aqui uma pergunta, tá? Respondendo a sua pergunta de fato. Você falou que utiliza Deus, né, dos dois lados, o intérprete me explicou agora. Se eu faço Deus santo assim, e eu faço essa movimentação, eu levo, isso mostra para o meu público que eu mudei de lado, eu mudei o lugar da marcação. E é muito importante que eu estabeleça, claro, o lugar, mas também eu posso movimentar durante o espaço. Isso vai mostrar para os surdos, né, uma interpretação clara e coesa. Mas se ocorrer a mudança de lugar, Deus, desse lado, e com a movimentação eu mudar de lugar, e depois faça dessa forma, não fica algo coeso. Parece que existe dois agentes naquele momento, né? Duas pessoas, duas entidades. É muito importante que a gente sempre referencie o lugar de onde a gente parou. Fazendo assim, vocês conseguem mudar de lugar. Tenho mais uma pergunta. Tem uma pessoa que falou assim, ficou na dúvida, né? Ficou na dúvida. Então, o ideal seriam 3 intérpretes no contexto religioso. É isso? 3? Porque, dessa forma, um atuava, o outro apoiava e o terceiro poderia descansar. É isso? 3 intérpretes? Ou não? Pronto, vou responder vocês agora. A Febrapios, ela tem, para a área de eventos no âmbito religioso, ela explica se o evento ultrapassar a duração de 1 hora, a gente precisa de 2 ou 3 intérpretes. Ela deixa aberto, 2 ou 3. Vamos usar o exemplo de que numa igreja, para a igreja, 3 intérpretes é uma boa quantidade. E nesse momento da troca, também é muito importante que tenha sempre o intérprete ali servindo como apoio. A gente até pode fazer uma escala para nesse momento para que ocorra de fato um descanso, mas é muito importante que durante todo o momento o intérprete não fique sem apoio, porque ele pode precisar um momento, a gente precisa estar atento a isso. Mas 3 é uma boa quantidade, sim. Gera um conforto maior para a equipe, eu percebo. Mas futuramente nosso grupo crescer, eu espero que a gente consiga. A Ellen pode abrir a câmera para poder fazer a dúvida.
Pode sim. A Ellen está falando olá a todos. Eu sou a Ellen, esposa do Edson. Eu quero só fazer um complemento quanto a que o Edson explicou. A pergunta da Cris é muito interessante. Por exemplo, essa palavra aqui que eu fiz da teologia para vocês, é sobre santo, né? A gente utiliza assim, a gente faz essa movimentação. A gente pode contextualizar, por exemplo, santo ou santo, né? Usando Deus, a gente pode fazer o sinal de Jesus, santo. A gente também pode fazer esse terceiro exemplo, essa terceira equivalência. E esses exemplos que eu estou mostrando para vocês. Tem muitas estratégias, não apenas o sinal, a gente pode utilizar vários outros durante o louvor, que ficam de uma forma bem coesa, mais clara, para que evite a repetição, mas que a gente sempre utilize o vocabulário para que prenda a atenção do surdo, para que no momento do louvor a gente consiga ter um cantor, né, que ele explica, ele utiliza esse sinal. E no momento da repetição, eu posso utilizar dessa segunda forma. Eu aprendi, né, ao observar a estratégia que ele utilizou nesse momento. Isso é muito profundo. Eu preciso perceber, eu perceber as estratégias que ele usou para evidenciar Deus naquele contexto. Ele sempre utilizou sinais coesos a Deus e assim foi complementando com o vocabulário e mostrando-nos que foi a interpretação mais clara. Tudo bem? Excelente. Excelente essa contribuição da Ellen. E estamos aqui nos aproximando do final, temos alguns minutinhos ainda. Você pode realizar mais Se perguntas. alguém desejar perguntar, fazer mais alguma pergunta, está aberto para perguntas, tá certo? Eu tenho mais uma pergunta aqui. Tem aqui a Gislaine está perguntando: quando não lembro o sinal, eu posso fazer algo como se fosse um teatro para que possa alcançar o entendimento, para que os surdos consigam compreender o contexto? Vamos utilizar o exemplo, pessoal, de que haja um sinal que vocês não lembram de jeito nenhum. Vocês podem também utilizar a tatiologia desse sinal. E depois utilizar a compensação, né? E é muito importante do intérprete do intérprete de apoio nessa situação, né? Para que ele explique uma estratégia equivalente para que vocês entendam melhor, para que eles possam te ajudar. Vocês podem utilizar a datilologia e depois olhar para o surdo, né? Alguns surdos podem te fornecer algum feedback. É por isso que é muito bom que a gente sempre observe a nossa plateia, porque eles podem fornecer esse tipo de apoio. Mais perguntas? Nós ainda temos tempo. Eu acredito que não tenha mais, eu querendo sinalizar aqui, me controlando para evitar. Mas é assim mesmo, intérprete é desse jeito, gente. Temos aqui comentários, né? Agradecendo as palestras,
Agradecendo aqui, palestra maravilhosa, gratidão aos palestrantes. Iris está falando que aprendeu muito hoje. Juliana quer falar? A Juliana é surda? Se quiser, pode abrir. Se for surda, pode abrir aqui a câmera, mas também pode colocar aqui no... Oi, boa noite, eu sou ouvinte. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Para quem está iniciando na sinalização, a estratégia de espelhar, de fazer espelho com outro intérprete, seria uma boa estratégia para a pessoa conseguir ter um maior domínio e uma maior segurança na hora da sinalização? Excelente pergunta, Juliana. Pronto. Para iniciantes na sinalização, é muito importante que a gente tenha uma dependência saudável quanto ao feedback, né? Aliás, quanto a espelhamento. Aqui no CN Fortaleza, nós separamos em 2 grupos. Os grupos que ainda não são tão fluentes assim e grupos das pessoas que já são. Esses intérpretes que já são fluentes, a gente pode evidenciá-los para o momento de pregação, para o momento que Deus está falando da coração do surdo, né, diretamente. Já o intérprete que não é tão fluente assim, é bom que ele fique em treinamentos, em cursos, em louvores. É muito importante que também, após esse momento, a gente tenha um feedback desses profissionais. Para que ele consiga evoluir com segurança. Mas também é importante que a gente direcione o intérprete fluente para esse momento. Pronto, só complementando aqui. Sobre espelhamento, né? A pergunta que a moça fez. Não é extremamente errado. É, de certa forma, uma ajuda. Por exemplo, a gente pode utilizar o surdo para esse espelhamento. Mas o termo correto não é espelhamento, mas mais adequado seria feedback. Porque quando a gente recebe uma informação e a gente manda para aquele intérprete no momento, ele recebe a informação e ele adapta. Eu utilizo isso no exemplo de intérpretes surdos, né, que é uma complementação daquela informação que foi passada. Ele pode aplicar técnicas que esclareçam mais aquele contexto, também pode realizar algumas adaptações, e assim o intérprete de apoio vai fornecendo informações para o intérprete. Falando sobre o intérprete surdo, é muito importante que tenha essa participação em conjunto para que ambos evoluam de fato. Bem, então, temos aqui 10 minutinhos, né, para finalizarmos. Gostaria de pedir ao Edson para fazer as considerações finais, né, e também, desde já, agradecer, né? Queria que o Edson fizesse as contribuições finais. Tudo bem, vamos lá. Hoje nós estamos chegando ao fim e eu gostaria de falar novamente sobre o que a Cris falou, sobre o Zoom, né? Que ela falou no começo. Deus colocou a vontade em nosso coração de adquirir essa plataforma, de licenciá-la para o nosso uso pessoal e em grupo, né? Que é a plataforma do Zoom. Porque no Zoom nós temos mais assistência quanto à acessibilidade, como a fixação de tela, que é muito, muito importante. E também, se você quisesse se juntar a essa causa para abençoar o Ministério do CN Surdos,
sinta-se à vontade, que Deus vai abençoar vocês em dobro, todos que colaborarem. A Cris também, ela nesse momento conduz um momento de oração que acontece em todas as sextas-feiras, que é muito interessante para vocês participarem, por ela ser totalmente em Libras. Se vocês conhecem algum surdo que precisa de oração, precisa de intercessão, pode ser de outros estados, é totalmente aberto para vocês participarem, tá bom, pessoal? A Cris, ela pode mandar o link de oração dentro do grupo, né? Após isso. E só tenho a agradecer, que Deus abençoe todos vocês. Pronto. Muito obrigada. Quero agradecer aos palestrantes de hoje, dessa tarde maravilhosa. Sempre a gente aprende algo novo. Todo conhecimento, ele é muito válido. Não existe... Por exemplo, nós não conhecemos tudo. Sempre a gente está em constante formação e em constante aprendizado. E eu quero agradecer muitíssimo a participação de todos vocês. Quero pedir que Deus abençoe abundantemente cada um, cada ministério, cada igreja, cada surdo, cada liderança que está aqui também. Creio que tem várias lideranças aqui participando também de outros ministérios, de outras igrejas. E assim, nós só temos a agradecer, primeiramente, a Deus e agradecer a toda a equipe, agradecer ao nosso intérprete e coordenador das palestras e cursos, o Irabson, agradecer os nossos líderes, que têm aberto esse espaço para que possamos estar juntos e agregando valores, conhecimentos para cada um de vocês que estão conosco hoje. E nós, em relação ao link da oração, sempre é o mesmo link, vocês já têm no grupo da formação, podem salvar toda sexta-feira, às 18 horas. E é isso, gente, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Irabson, quer falar alguma coisa? Também agradecer a nossa mediadora Cristiane, também agradecer ao intérprete, que é o Henrique, e agradecer ao Lucas e a Raquel, que está no backstage e na nossa organização. Muito obrigado também. Então é isso, gente. Um grande abraço a todos vocês, que Deus continue abençoando, abençoe o nosso ministério e estaremos em breve juntos. E o Edson quer bater uma foto, vamos todos bater uma foto, quem puder ligar a câmera. Bora, Irabson. Como fazemos para outra equipe? Vocês têm que organizar aí para que outra equipe apareça, porque tem muita gente. Lucas vai agilizando, tirando de todas as abas. Por gente, aliás, Raquel. Obrigado, pessoal. Um abraço em todos vocês. Tchau, gente. Até o próximo encontro. Deus abençoe. Tchau, tchau. Equipe de organização, se puder ficar por gentileza.